Ele decidiu o seguinte, botou todo mundo pra dormir. Meu Deus. Chegou a dar calmante, eu acho, que pras filhas. Matou as 4 e se matou. A gente tá tendo muito movimento masculinista, né? Muita gente falando sobre o papel do homem que se perdeu um pouco nesses últimos tempos, né? Até tava vendo um vídeo muito bom de um comediante chamado Chris Rock, que levou o tapa lá no... Sim, do Smith. E ele, é uma parte que ele fala que apenas mulheres, crianças e cachorros são amados incondicionalmente. Atualmente? Não, incondicionalmente. Uhum. E os homens são amados pelo que eles podem prover, né? Ele não é amado incondicionalmente, ele tem que ter um valor intrínseco nele, o que ele faz, o que ele gera. E eu achei legal isso e eu acho que na cabeça de muito homem é isso. Qual é o papel do homem hoje em dia, sendo que a mulher hoje em dia ela trabalha fora, ela também tem suas vontades e tá tudo certo, mas eu vejo muita gente com muita raiva de mulher, que a gente tava falando, com muito ressentimento. Da onde vem isso? Eu acho que tá das duas partes, né? Tá feio, né? Porque, do lado da mulher também. Existem mulheres que só falam mal dos homens, como se os homens não tivessem nenhuma qualidade. Existem homens que só falam mal das mulheres. Eu acho... Mas, geral, é uma reclamação sobre a falta do que eles esperam no outro sexo, né? Aos homens hoje, às mulheres hoje. Eu acho que os papéis foram criados socialmente. Sim. Né? E a gente tá pagando um preço por isso, porque a sociedade está em franca transformação e as pessoas não estão sabendo muito como se comportar. Acho que dos dois lados. Eu acho que a gente vai ter que achar novamente o que trouxe a gente até aqui, a cooperação entre homens e mulheres. Verdade. Eu vejo mulheres falando, não, porque isso é coisa de homem. Sim, mas tem homem legal. Tem homem legal. Eu tenho mais amigos homens do que amigos mulheres, por exemplo. Eu sinto as mulheres mais competitivas entre elas. E os homens, quando são amigos, são mais amigos. São até mais chatinhos, porque você é amigo de homem é uma coisa assim, né? Porque o homem, desculpa, peida perto das amigas. Aí você fala, o que é isso? É normal. Falo, não, tudo bem, só avisa, né? Pra gente sair um pouquinho. Né? Então, brother. Eu sou sua amiga, mas não sou. Não quero esse nível de intimidade. Não, mas é porque a gente é muito amigo. Mas eu acho que a gente vai ter que redefinir esse papel. E esse papel vai ser o papel da cooperação. Não tem jeito. Esses papéis estanques são muito feios, porque você torna escravo. Eu acho que o homem fez essa coisa socialmente, preparou a sociedade inteirinha para ele ser o provedor, para ele... Mas é muito cansativo também. Eu fico pensando, se os homens tiverem que fazer tudo que eles faziam antes, aí fala assim, não, mas eles humilharam... Sim, gente, mas deve ser um saco você ter que... Você vê, o índice de suicídio é maior entre os homens. Sim. Não entre mulheres. Por quê? Porque parece que quando eles não conseguem reproduzir esses papéis, eles desistem, essa pressão. A gente fala muito de depressão, predomina em mulher, mas o suicídio predomina em homens. Por que a depressão em mulher e o suicídio em homem? Maior quantidade em mulheres. Mas os homens, quando deprimem, primeiro que eles não procuram ajuda. Segundo, que eles se recusam, eles acham que isso é uma coisa de fraqueza, isso é uma coisa quase feminina, não admitir. Né? E aí o que acontece? Aí você vê, teve no Rio de Janeiro, há uns 15 anos atrás, uma família que eu cheguei a conhecer ela, a mulher, no salão, a gente frequentava o mesmo salão, uma pessoa maravilhosa, super alegre, eles eram casados, tinham 3 filhas. Casal, assim, ela era uma pessoa muito legal. Tratava bem todo mundo. Um belo dia a gente levanta, ele matou a mulher, matou as 3 filhas e depois se suicidou. Mas foi um choque que você não parou o Rio de Janeiro. Porque ele tinha quebrado financeiramente e aí estava na hora de decretaram que iam recolher os carros. A família não sabia de nada. De nada. Para elas não saberem. E para elas não sofrerem, ele decidiu o seguinte, botou todo mundo para dormir. Meu Deus. Chegou a dar calmante, eu acho, que para as filhas. Matou as 4 e se matou. Aí você fala, cara, podia ter pedido ajuda.
podia ter reformulado a vida. Aquela mulher aparece e começou com ele não tendo nada. Sabe? Não era uma pessoa que conheceu ele depois que ele estava super bem de vida, ele tinha uma rede de lojas, eu não me lembro exatamente, mas era bem sucedido, mas quebrou. Por que não falou? Né? E olha isso, que trauma, porque para cada pessoa que tira a sua vida, você deixa 8 pessoas, no mínimo, ao redor, bem marcadas e precisam de ajuda. Então, você vê energeticamente, isso é uma coisa muito, muito profunda. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.